você para mais um estudo de Em Busca da Verdade. Um estudo bíblico no lar, no seu lar, no conforto da sua casa. Estudando a palavra do Senhor, examinando as Escrituras, pois são elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. E ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Nós estamos embarcando na nossa lição, aí examinando para ver o povo de Israel entrando na terra prometida para conquistar a terra e a terra que Deus havia prometido para eles. A peregrinação no deserto por 40 anos ha terminado. Eles estão mais uma vez no Rio Jordão, prontos para entrarem na terra prometida. E Deus tem reservado para eles grandes promessas para eles herdarem ali naquela terra que por muito tempo Deus havia prometido para dar a eles. Glória a Deus. Conquistando a terra prometida foi um processo que começou, na verdade, com a morte de Moisés. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, nós encontramos onde Moisés se despede do povo e ele é levado pelo Senhor. De fato, nem conhecemos o lugar onde ele morreu. Deus o tomou, na verdade, para si. Não sabemos o lugar da sua sepultura. Deus sabia que isso seria sábio, porque seria um lugar realmente muito marcado hoje em dia. Mas mas o Senhor disse para ele, disse-lhe o Senhor: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão. O que aconteceu? Moisés foi levado pelo Senhor a um alto monte e subiu ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, e que está de fronte de Jericó, ali em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, a Neguebe e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. É triste saber que Moisés não iria entrar na terra prometida, haveria apenas de avistá-la com seus olhos lá do Monte Nebo. Na verdade, Moisés não podia entrar na terra prometida porque ele havia desobedecido a Deus num determinado momento durante a peregrinação no deserto. Deus o havia dito que era para ele falar com a pedra para que ela jorrasse água. E o povo de Israel estava com sede e estavam reclamando a Moisés por água. E Deus disse para eles: eu quero que você fale com esta pedra, e desta pedra jorrará água. Foi um dos milagres, dos muitos milagres que Deus fez durante a sua travessia no deserto. E em vez de falar com a pedra, Moisés, na sua raiva, na sua ira, ele bateu na pedra 3 vezes com a vara que tinha na mão. E por causa dessa desobediência, Deus disse a ele: tu não entrarás na terra prometida, apenas iria avistá-la do Monte Nebo. E estão justamente neste momento, ele está avistando esta terra. Mas Deus tinha levantado, erguido um homem para liderar o povo de Israel através da conquista da terra prometida. E o povo de Israel entrou, atravessaram mais uma vez em terra seca
o rio Jordão, os sacerdotes entraram primeiramente molhando os seus pés, e quando eles molharam os pés, de repente o rio parou e eles atravessaram em terra seca. Foi realmente um milagre maravilhoso. Josué, por sua vez, Josué foi um daqueles que havia crido que podiam ter tomado a terra de Canaã na primeira vez que eles estavam na beira do rio Jordão, prontos para invadirem a terra. Ele foi um dos 12 espias que trouxe de volta uma bela reportagem de poderem tomar a terra. Mas devido à má reportagem que os outros espias trouxeram, eles acabaram peregrinando no deserto. Mas Deus preservou este homem. Preservou ele porque ele havia crido. Todo o resto dos seus contemporâneos morreram no deserto. Mas Josué foi conservado em vida juntamente com um outro espia chamado Caleb. Nós encontramos um relato, uma palavra de ânimo que foi falado a Josué no livro de Josué, o livro depois de Deuteronômio. Nós encontramos uma palavra de ânimo que vem da parte de Deus. Moisés está morto e Josué está assumindo o seu lugar. Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. Vamos ler junto aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, dizendo, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém. Estas foram as palavras que foram ditas para Josué ao ele se aprontar para levar o povo de Israel para tomar a terra de Canaã. Era a terra prometida. Eles agora já não eram mais escravos, haviam peregrinado no deserto por 40 anos. Aqueles que haviam deixado o Egito e não haviam crido nas promessas de Deus, haviam sido mortos. Eles não iam herdar, eram seus filhos que agora estavam herdando. Mas o povo de Israel ainda estava intacto e Deus estava trazendo eles para dentro da terra prometida. Deus deu ordens para eles ao atravessar, para amontoarem umas pedras, tanto no meio do rio como aqui na beira do rio. E este monte de pedras serviria de memorial para as gerações vindouras. E disse o Senhor a Josué, que os seus filhos perguntariam o que significam essas coisas. E eles poderiam contar as histórias de tudo quanto Deus havia feito. Glória a Deus. Eles entraram na terra e conquistaram a terra de Canaã. Sim.
Em primeiro lugar, existia, deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho, a primeira cidade que estava na sua frente era a cidade de Jericó. E Deus havia dado ordens para eles irem e marcharem ao redor daquela cidade uma vez por dia. E no sétimo dia era para eles marcharem 7 vezes, em silêncio, não fazendo nenhum barulho. Mas ao completar a 7ª vez, era para eles levantarem as suas espadas e gritarem em alta voz, pela espada de Gideão e pelo Senhor. Então eles gritaram, e quando fizeram aquilo, as paredes daquela cidade, que eram paredes fortíssimas e altíssimas, um povo gigante, eles começaram a literalmente se enterrar no chão. Caiu as paredes e eles puderam entrar na cidade para conquistar. Este plano veio da parte do Senhor, em resultado da oração de Josué. Você sabe que nós podemos receber a resposta das nossas orações, e Deus tem um plano para as nossas vidas, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Quando nós nos entregamos à vontade do Senhor, Deus, por sua vez, nos guia, nos orienta e nos mostra o caminho que nós devemos andar. Ele vai nos guiar e Ele vai nos dar um plano como executar as nossas vidas. Ele vai nos iluminar as nossas mentes e vai nos ajudar a alcançar aquilo que Ele tem designado para nós. Veja que não estou dizendo alcançar aquilo que nós queremos, mas alcançar aquilo que Ele tem designado para nós alcançarmos. É muito diferente. Precisamos buscar aquilo que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para mim é muito, muito melhor do que eu posso imaginar para mim mesmo. O povo de Israel entrou e guerrearam e lutaram e conquistaram a terra de Israel. Logo após, então, veio os juízes e os reis em Israel. Nós passamos do livro de Josué, que nos conta como eles conquistaram a terra, e passamos então a falar ao respeito de juízes, de homens que Deus levantou para governar ou para julgar Israel enquanto eles estavam estabelecendo-se na terra. É claro, Josué, a esta altura, já havia passado de cena, já havia morrido, e levantou-se então outros homens para governar Israel. Eram 15 juízes que reinam em Israel, 15, alguns deles é Gideão, que nós encontramos no livro de Juízes, capítulo 6, um homem que era o menor da casa dele, o menor mesmo, ele não era o mais velho, ele era o menor da casa dele, o caçula da família. Ele era um homem que era cheio de medo, mas assim mesmo Deus chamou ele e levou ele para executar grandes conquistas dos inimigos de Israel que afrontavam o povo de Israel. Tinha também Samsão, um dos homens mais fortes, e ele era forte porque diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus vinha sobre ele e dava a ele esta força. Quando nós somos cheios do Espírito de Deus em nossas vidas, nós temos poder e força sobrenatural. O Espírito de Deus nos fortalece para viver e conquistar e lutar contra os inimigos das nossas almas. E esse homem trouxe também grandes vitórias para o povo de Israel. Também um menino chamado Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel. Inclusive Samuel foi o único que foi tanto juiz como profeta, como também ele julgou Israel durante muitos e muitos anos como profeta, e profetizou
para aquele povo e para os seus reis. Israel, depois de um tempo, começou a olhar para os reis das outras nações e começou a desejar reis para si mesmo. Na verdade, este não era o plano de Deus. Deus desejava ser o seu rei. E Deus havia estabelecido esses juízos e esses profetas para que, através deles, Deus podia governar o seu povo. Mas o seu povo, com olhos carnais, estavam olhando as outras nações e desejava também ter reis como eles. E então eles começaram a exigir e falaram com Samuel, e Deus estipulou para eles alguns reis. Na verdade, até este momento era teocracia, ou seja, era onde Deus era considerado o rei de Israel. Mas agora haveria de se tornar uma monarquia. Havia 3 reis de destaque durante o Reino Unido. Existe, na verdade, o Reino Unido, logo após veio o Reino Desunido, da qual nós vamos falar dentro de alguns instantes. O primeiro rei foi Saul, que foi um homem de destaque entre o povo de Israel, e ele entrou com grande pompa e grande festa, o fato de ele ser proclamado o primeiro rei de Israel. Mas ele teve, por sua vez, um fim muito trágico. Trágico mesmo, porque ele desobedeceu a Deus em tantos aspectos. Deus dizia para ele fazer certa coisa através do profeta Samuel, que profetizava e dizia para ele, olha, Deus ordenou que fizesse tais e tais coisas, mas ele desobedecia a Deus e não cumpria com as coisas que Deus lhe havia mandado para fazer. E por causa disto, ele encontrou um fim muito trágico. De fato, ele até se achou no direito de oferecer sacrifícios no lugar do sacerdote e criou, nesse aspecto, ira de Deus contra ele. Mas depois dele surgiu um outro rei, um rei que conhecia a humildade de Deus. Era um campeão de louvor e o seu nome era Davi. Nós encontramos a história de Davi no livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Versículo 1 ao 23, nós encontramos onde Davi, mesmo sendo um jovem adolescente, havia sido escolhido por Deus para ser o próximo rei. Agora, na verdade, segundo a tradição, era para o filho mais velho do rei presente, era para ele ser o próximo rei. Mas Deus tirou o reinado da família de Saul e o entregou o reinado, a coroa, para o rei, para o menino chamado Davi. E Davi era, na verdade, um campeão de louvor. Gostava muito de adorar a Deus e escreveu muitos e muitos salmos que hoje nós lemos no livro de Salmos e que trazem muito ânimo e conforto para os nossos corações. Mas nós encontramos aqui na palavra de Deus, onde o próprio Espírito de Deus vinha sobre Davi e Deus operava por meio dele grandes coisas. Um dos exemplos é quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelos filisteus. E os filisteus tinham gigantes entre eles, e um deles era Golias. Talvez você já ouviu falar da história de Davi e Golias. E Golias afrontava o exército de Israel. E veio um dia Davi, como menino, a visitar os seus irmãos, que estavam, na verdade, no exército de Israel. E quando ele veio para visitar seus irmãos, trazendo a eles comida, ele viu aquelas afrontas do gigante. E ele disse, quem está lutando contra ele? Ele disse, eu irei lutar contra ele. E seus irmãos riram dele. Mas
no fim da história, ele foi, levando apenas a sua lança-pedras, e ele foi diante do gigante, o gigante rindo dele, zombando dele, chamando ele de cão. No entanto, Davi levantou a sua voz, ele disse: olha, gigante, você vem contra mim com sua espada, com sua lança, mas eu venho contra ti em nome do Senhor. E ele deixou aquela pedra voar e pegou o gigante bem na sua testa, e o gigante caiu por terra e foi morto. Davi correu até lá, pegou a própria espada do inimigo e cortou fora a sua cabeça. Eu posso imaginar, amém, Davi pegando aquela cabeça e levantando para mostrar ao povo de Israel que Deus os havia dado uma grande vitória. Tudo e puramente fé que brotou do coração de um jovem que cria em Deus. Um jovem que havia sentado nas colinas ali das suas terras, cantando louvores a Deus, que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele disse para Saul, certa vez, antes de lutar contra o Golias, ele disse: olha, certa vez um leão veio comer uma das minhas ovelhas, e eu peguei aquele leão e o despedacei pelo Espírito de Deus que veio sobre mim. Também aconteceu outra vez com um urso que veio tomar uma das minhas ovelhas, e eu fiz a mesma coisa. Ele conhecia o poder do seu Deus. Portanto, Davi se tornou rei, e tornou um rei muito querido do povo de Israel. Logo mais, depois dele, veio o filho de Davi, Salomão, se tornou o homem mais sábio de todos os homens e governou em grande paz a terra de Israel. Ele, por sua vez, deixou, de certa maneira, os caminhos do Senhor, e Deus, e consequentemente, deixou de realmente servir a Deus como ele realmente devia servir ao Senhor. Mas, no entanto, Deus o havia abençoado com grande sabedoria e reinou também por 40 anos a terra de Israel como rei. Logo depois veio então o reino dividido. Veio o reino dividido. E nesse reino dividido veio, de fato, muitos e muitos reis diferentes. Quando Salomão morreu, assumiu o trono o seu filho Roboão. Agora, Roboão não era um jovem muito sábio, e ele consultou com os sábios do seu pai e perguntou a eles o que eles deviam fazer, o que ele devia fazer para aliviar um pouquinho as pesadas impostos que o seu pai havia colocado sobre o povo. E esses homens aconselharam Roboão para ele aliviar os impostos e assim achar favor diante do povo. Mas ele depois consultou com seus amigos de adolescência e assim por diante, e eles disseram para ele para fazer completamente o contrário. E era para ele colocar impostos ainda mais pesados. E foi isso que ele fez. E, consequentemente, houve uma divisão, uma separação. Foram 10 tribos que ficaram ao norte, em Israel, tendo como capital a Samaria. E foram 2 tribos que ficaram com a parte sul, que foi, na verdade, chamado de Judá, que era o reino do sul. O reino do sul ficou o rei Roboão, que era filho de Salomão, e o primeiro rei de Israel foi constituído, foi colocado Jeroboão, e estes homens começaram a governar a Israel, e passaram muitos e muitos reis através dos tempos. Nós podemos ler no livro de crônicas, de livro de reis e de crônicas, ao respeito
da vida destes reis. Alguns serviam a Deus, outros não serviam a Deus. Alguns levavam o povo a Deus para servir ao Senhor e honrar o Senhor. Outros faziam com que o povo desviava de Deus e desobedeciam a lei de Deus. A maioria deles fizeram com que o povo de Israel se desviasse completamente da lei que havia sido estabelecido. E nós podemos lembrar quando Deus falou com Josué e ensinou, disse para Josué para que ele, na verdade, nunca se desviasse da lei, nunca se desviasse dos preceitos que foram ensinados, mas para que ele observasse esses preceitos de dia e de noite, e meditasse neles de dia e de noite. Mas isso não aconteceu. E, consequentemente, como todas as vezes acontece, Deus julga o seu povo. E como havia profetizado os diversos profetas que haviam profetizado para o povo de Israel, Deus enviou para eles julgamento. Agora, eu gostaria de enfatizar aqui hoje de que Deus não abandonou Israel e Judá, mas enviou para eles estes profetas para profetizarem a eles com respeito às coisas de Deus. E aconteceu que esses homens profetizaram, esperando que o povo de Israel obedecesse e arrependesse dos atos que fizesse, e algumas vezes acontecia. E era por isso que Deus tinha misericórdia. Mas chegou a um momento onde Deus não podia mais suportar o pecado que havia se alastrado entre os dois reinos. Essas histórias são escritas no livro dos reis e também nas crônicas, na palavra de Deus. São profetas como Jonas, Oséias, Amós, Isaías, Eliseu, que pregavam e profetizavam para o reino de Israel, que ficava ao norte, o reino do norte. Outros profetas que ministravam também para Judá e também para Israel era Abacuque, Sofonias, Obadias, Miqueias, Naum e Joel. Eram outros profetas, Jeremias e Isaías para os profetas em Judá, que exortavam o reino de Judá e de Israel para se endireitarem e para observarem as palavras de Deus. Mas por causa da desobediência, outra vez, por causa da desobediência, eles foram levados cativos por nações estrangeiras. Reis estrangeiros entraram em Israel e em Judá e cativaram o povo, destruíram Jerusalém, destruíram completamente Jerusalém e levaram o povo cativo, levaram Israel cativo. Os assírios levaram cativo o povo de Israel em 721 antes de Cristo. E o povo de Judá foi levado cativo pelos babilônicos em 586 antes de Cristo. Isto foi uma história muito triste do que aconteceu durante este reinado. De fato, durante o cativeiro em Babilônia, houve dois profetas que estavam durante o cativeiro. De fato, isto era Daniel e também Ezequiel. Sabemos da história de Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões. Isto aconteceu lá na Babilônia, quando ele se recusou a obedecer o decreto do rei de somente adorar o rei que estava sentado sobre o trono. E os conselheiros do rei ouviram a oração de Daniel e requereram do rei que ele
cumprisse com o seu mandamento, e pegaram Daniel, que era na verdade um grande amigo do rei, tinha muito favor com o rei, lançaram ele na cova das leões para ser consumido de vez. Mas Deus o conservou, porque ele tinha fé e confiança no Senhor. Ele tinha fé e confiança no seu Deus único e verdadeiro. Eu convido você hoje para colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo, para colocar a sua fé neste único Deus verdadeiro. Depois desse cativeiro, eles passaram em cativeiro aproximadamente 70 anos, foi 70 anos eles passaram em cativeiro, e houve um homem pelo nome de Esdras e Neemias, que alcançaram favor diante dos governantes daqueles países da Síria, como também da Babilônia, e alcançaram favor para voltarem para Israel e reconstruírem ali os muros de Jerusalém, como também o templo. E começou a partir deste momento a restauração do remanescente. Foi algo maravilhoso, foi constituído um governador de Judá pelo nome de Zorobabel, e ele podia levar de volta, ou seja, ele foi colocado ali como governador daquele povo que havia retornado para Israel para reconstruir ali as suas vidas. Agora, a coisa linda ao respeito desta história é o fato de que Deus colocou no corações de homens para fazerem petições ao rei, petições que na verdade talvez eram impossíveis aos olhos dos homens, mas Deus colocou isso em seus corações, e quando pediram, eles receberam favor do rei e puderam voltar para a terra de Israel para o construir, para a reconstrução do templo e a reedificação dos muros de Jerusalém. E começou-se outra vez a colocar ordem num país que estava totalmente destruído até este momento. E os profetas encorajando sempre o povo de Deus. Profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós encontramos as suas escritas aqui nos profetas, exortando o povo de Israel a obedecerem outra vez a lei do Senhor, a obedecerem a lei de Deus, observando os seus mandamentos, observando os seus preceitos, para que eles pudessem ter sucesso em suas vidas. Dependia da obediência deles, como a nossa sucesso e gozo e vida depende da nossa observância da palavra de Deus e das leis do Senhor. Amém. Profetas como Ageu, Zacarias e também Malaquias, exortando sempre o povo. Mas, como sempre acontece, parece que não dura muito. As pessoas começam outra vez a deixar de observar a lei do Senhor. Mas e aí veio um homem chamado Esdras. Esdras trouxe a lei do Senhor, e ele outra vez começou a ler a palavra de Deus para o povo de Israel. No capítulo 7, versículo 6, nós encontramos onde ele reúne o povo e começa a ler a palavra de Deus. Eu gostaria que você observasse para ver o que aconteceu durante a leitura desta lei. No capítulo 7, versículo 6, este Esdras subiu de Babilônia, e ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus, este estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei,
Pois no primeiro dia do primeiro mês ele partiu de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Amém. Esdras veio com este propósito, e ele reunia o povo, e ele lia para eles a palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor, de que quando ele lia a palavra de Deus, de que eles se arrependeram dos seus pecados, e proclamaram jejuns, e fizeram sacrifícios de animais, e derramamento de sangue de animais, e louvaram a Deus, e acharam favor diante do seu Deus. Nós ficamos felizes agora que o povo de Israel está voltando agora para os caminhos do Senhor. E eles voltam sempre observando a palavra de Deus. Neemias, por sua vez, volta para supervisionar a reconstrução do templo. Deus colocou no coração de Neemias um grande administrador para reconstruir o templo e também as paredes de Jerusalém. Nós encontramos a sua história a partir do seu próprio livro, o livro de Neemias, vem depois de Esdras, capítulo 1, versículo 1, e diz: palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, o capital, que veio Hanine, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado, e quando e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E ele, a partir deste momento, pede a Deus que ele possa retornar a Jerusalém para participar da reconstrução e administrar a reconstrução do templo, a reedificação dos muros e a reconstrução do templo. E Deus, por sua vez, concedeu isto a ele. Ele retornou e administrou de mão forte, mão poderosa, a reconstrução do templo, como também dos muros de Jerusalém. E aqui nós estamos chegando, então, no fim do Velho Testamento. Partimos, então, para um período que existe de mais ou menos uns 400 anos entre os testamentos, entre o Novo e o Velho Testamento. Nós temos 400 anos de silêncio. Que silêncio foi esta? Este silêncio foi silêncio da parte de Deus. Porque apesar de todos os esforços que haviam sido colocados na reconstrução do templo, na leitura da lei, cedo ou tarde o povo de Israel deixou de observar a palavra de Deus. E voltaram outra vez a fazerem segundo os seus próprios corações. Você vê, nós não podemos, na verdade, fazer segundo nosso próprio coração. Porque, na verdade, a palavra de Deus diz que o nosso coração não existe coisa boa. Na verdade, nós precisamos examinar as nossas vidas à luz da palavra de Deus. E nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus em nossas vidas. Mas o povo de Israel disse no seu coração: olha, nós não precisamos de Deus, e consequentemente deixaram de observar a lei do Senhor. E Deus então se silenciou. E por 400 anos ele não falou com ninguém. Não falou com nenhum profeta. Não falou com
com nenhum rei. Ele deixou a mão, deixou completamente o seu povo à vontade. Consequentemente, eles foram invadidos por outros povos e governados pelo governo pérsico, que foi um governo mundial entre 550 a 330 a.C. Foi um período na qual também reinou o governo grego, entre 330 a 63 a.C., e também foi neste período que surgiu o governo romano, na qual o povo de Israel se encontra sendo governado por este governo quando se abre o Novo Testamento. Mas nós gostaríamos, aqui a partir de agora, de observar que aqui nós temos, fazer uma pequena recapitulação daquilo que aconteceu durante o Antigo Testamento. Eu gostaria de enfatizar que durante esse período de 400 anos, foi, na verdade, escrito, foi colocado, foi formado um cânon do Antigo Testamento. Ou seja, todos os profetas, os salmos e a lei foi escrita e foi compilada e colocado todo junto. Foi durante também este tempo que surgiu os novos grupos religiosos, os grupos dos escribas, dos fariseus, como também dos saduceus. Foi também um período na qual houve a tradução grega das Escrituras e também da procura muito pelo conhecimento. A partir de agora, o saber começa a crescer e a multiplicar-se, e o homem buscando sempre saber mais, buscar a tecnologia e a procura do conhecimento. Existiu também, o grego se tornou a linguagem universal durante este período de tempo, durante este período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, durante esses 400 anos de silêncio, o grego se tornou a linguagem universal. E existiu, em geral, uma grande insatisfação religiosa, grande perseguição e dispersão do povo de Israel ao redor do mundo conhecido daquela época. Foi tudo em consequência, na verdade, da desobediência do seu povo em obedecer à sua lei. A dispensação da lei ainda está em vigor, a lei de Deus ainda é para ser observada neste determinado momento, mas veio o governo romano e começou a abrir estradas, e começou a abrir caminhos e encurtar a distância entre as cidades. E, na verdade, esta nova tecnologia que eles estavam expondo era, na verdade, uma preparação para o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, sendo conduzido através de todos os tempos. Glória a Deus. E preparando o caminho de Cristo e o seu Evangelho. Gálatas capítulo 4 e o versículo 4 enfatiza muito este fato. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Era Deus preparando o seu Evangelho. Agora, a partir de agora, nós temos uma recapitulação das dispensações dos tempos. Vamos ver o que nós temos estudado até o presente momento. Em primeiro lugar, nós temos uma revelação progressiva
dos planos e dos propósitos de Deus para o homem. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Foi uma dispensação para o primeiro homem e mulher eram puros e eram inocentes. Eles desfrutavam da comunhão com Deus, sim, eles eram feitos mordomos da terra de Deus, mas a sua desobediência resultou em pecado e morte, e com a promessa de um Salvador vindouro. Lá, na primeira dispensação, nós temos a promessa do Salvador vindouro. Logo após, nós temos a dispensação da consciência, onde o homem tinha uma consciência de que existia Deus e que ele devia buscar a Deus. A consciência guiava os atos morais do homem. Por clamar ao nome do Senhor e oferecer sacrifício de sangue, a comunhão foi restaurada com Deus. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano, onde o homem recebeu a autoridade de Deus para começar a governar os outros. O castigo capital foi instituído. Em outras palavras, o sangue de um homem seria pago pelo seu próprio sangue, olho por olho, dente por dente. Na terra de Babel, o homem é forçado a espalhar-se para encher a terra, devido à confusão das línguas que nós vimos na Torre de Babel. Na quarta dispensação, nós temos a dispensação da promessa, onde Deus separa para si uma família, de onde ele constituiria um povo para o seu nome. E este povo tinha como promessa uma aliança perpétua entre Deus e Abraão e seus herdeiros, com muitas bênçãos prometidas. Sim, todos que crerem e obedecerem os termos da aliança poderiam compartilhar das promessas. E nós participamos dessas promessas mediante a fé em Jesus Cristo. A quinta dispensação é a dispensação da lei, da qual nós acabamos de terminar. Era uma aliança de Deus com Israel. Continha mandamentos e leis que governavam toda a vida e atividade do povo de Israel. E também a lei expunha o espírito morto e pecaminoso do homem, que o preparou para a vinda de Cristo. Sim, o espírito do homem havia sido morto por causa do pecado. Mas Deus, no seu plano divino, está trazendo o homem a uma dispensação que se chama a dispensação da graça, onde mediante a fé, onde Deus mostrou seu grande amor e graça por remir-nos do pecado com seu próprio sangue. Novas leis da aliança são escritas, não em pedras, tábuas de pedras, mas nas tábuas do nosso coração. Glória a Deus. Todos que pela fé aceitarem sua salvação, tornou-se filho de Deus em um novo reino espiritual. E no futuro virá então um reino milenar, onde nós reinaremos com o Senhor para a eternidade. Jesus, para 1000 anos. Jesus retorna para governar e reinar na terra com os fiéis de cada dispensação. Por 1000 anos, a justiça e a paz vão prevalecer. O julgamento do trono branco começa e a eternidade e o tempo se finda. E aqui nós encontramos o fim da história do homem. Mas, sabendo que Deus providencia para o homem um escape e uma vida eterna para aqueles que crerem no seu nome. Hoje nós queremos terminar com esta lição e queremos inclinar as nossas cabeças e pedir que Deus possa falar com nossos corações ao respeito dessas coisas que temos estudado. Que a unção do seu Espírito possa falar conosco e que podemos crer na sua palavra e obedecer os seus mandamentos para herdar
a plenitude da vida eterna que Ele tem para nós. Que Deus abençoe você neste dia. Oremos comigo hoje. Pai eterno, te agradecemos e louvamos, Senhor, o seu nome pelas coisas que nós temos estudado. Pedimos, ó Pai eterno, que possas tocar e operar em nossos corações e que tu possas, Senhor Jesus, nos ajudar a compreender e entender as coisas que nós estamos estudando aqui hoje, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos e louvamos a Ti, Senhor, por essas palavras. Nos ajuda a obedecer, Senhor, a Tua lei, a Tua palavra, Senhor, para herdar a plenitude da Tua salvação que Tu tens para nós. Em nome de Jesus Cristo.